Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje. Cada um que há de ouvir essa mensagem, cada um dos meus irmãos. Ó meus irmãos, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, pela graça dele, pela misericórdia, por estar tendo mais uma permissão de passar a mensagem a todos que há de ouvir. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Hoje vamos estar meditando aqui na palavra. Vou estar trazendo uma palavra aos meus irmãos, que vai estar aqui em João 4, fala sobre Jesus e a mulher samaritana. Amém? Que essa mensagem possa falar a todos que há de ouvir. Amém? Diz assim a palavra. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminhado, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber? A mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquela que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Até aqui, meus irmãos. Aqui o Senhor Jesus teve um encontro com essa mulher, a mulher samaritana. E nós sabemos que na história, desde o início da palavra, nós sabemos que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, Tinha umas advertências entre eles, de questões de religiões e demais coisas, Eram os rivais. E o Senhor Jesus, a caminho, da Galiléia, tinha que passar por ali.
E aí ele só chega nesse poço, onde Jacó passou por esse poço e deu a José, né? Onde ele mesmo tirou da água ali, bebeu e depois passou da descendência, né? Então, onde o Senhor Jesus só chega àquele poço e essa mulher samaritana tem um encontro com o Senhor, né? Porque nós temos que entender assim, né? Deus, ele está presente em todos os lugares, mas cabe o dia que nós temos um encontro com ele, né? É o que aconteceu com essa mulher. Muita gente fala assim, Deus teve um encontro com aquela pessoa. Não, a pessoa teve um encontro com o Senhor, porque abriu o coração para entender, né? Porque ele está presente, mas muitas vezes a nossa mente, o nosso coração a gente fecha e não percebe. E aqui nós vamos vendo o que o Senhor fala, né, para essa mulher. Se a gente for olhar pelo lado físico, não compreende, mas aqui a gente vai entender pelo espiritual, como a palavra nos ensina, né? E Jesus fala da água da vida, porque ele é a água da vida. O que é a água da vida? A palavra, né? A palavra é espírito e vida para os que crêem, né? E aqui no versículo 7 diz assim, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dar-me de beber. O Senhor pediu água física, né, para ela. E ela fala, porque os seus discípulos tinham ido, aqui ele fala na palavra, né? Ele pede a água a ela, e aqui no versículo 8 diz assim, né? Porque os seus discípulos tinham ido comprar comida, né? E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber? A mim que sou mulher samaritana. Fez uma pergunta, né? Achou estranho o judeu falar com a mulher. Naquele tempo já era difícil o homem falar com mulher, né? Principalmente samaritano, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, ela falou, né? E aí Jesus responde a ela. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então o Senhor falou, se tu conhecesse, saber quem é que está falando contigo, e pedisse água, ele te daria água viva, né? Então o Senhor já começou a passar para ela, né? Como é que é o dom de Deus, o amor de Deus é maior do que tudo, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, a água viva? És tu maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Glória a Deus. Então aqui é a palavra de Deus, né? É a presença do Senhor, né? É o Espírito Santo na nossa vida. Então ele fala dessa água, a água espiritual que muitos não têm, porque não abre o coração, porque não aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, né? E aí essa mulher sabe que toda água, a gente bebe água, a gente torna a ter sede, né? Mas a palavra, o amor de Deus, a água da vida, a gente sacia toda a nossa tristeza, né? Toda a fraqueza, a limitação humana, né? Então a gente saber o amor de Deus, como é grande, né? E aí ele fala da água da vida, que é a presença, a palavra dele, né? A palavra do nosso Senhor, né? E aí essa mulher no 15 ela diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui a tirá-la. Ela ainda estava falando da física, né? E ele falando espiritual, né? E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Então o Senhor chamou, falou para ela ir chamar o marido para vir, né? Que ele já sabia, né? E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste a verdade, disseste com verdade. Então, porque essa mulher é uma mulher atribulada, né? Nunca já tinha morado com um, faleceu, ou já tinha separado do outro. E assim, né? Era uma mulher que, como muitos têm aí, né? Que procura preencher o vazio no ser humano, né? No caso seria no marido. E aí ela fala isso para ele, né? E o Senhor fala, agora você falou a verdade. Então muitos têm isso aí, por quê? Porque não sabem o verdadeiro valor. Então o que a palavra nos ensina, saiba o seu verdadeiro valor. Qual é o teu valor para Deus? Que não se baseie em valor na outra pessoa. Não espera de outra pessoa que não vai poder te dar o verdadeiro valor, o amor, o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo. Então aqui é uma palavra muito bonita, né? Uma palavra profunda que nos dá uma
um aprofundamento no conhecimento, né? E aí no versículo 19 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então ela percebeu, né? Porque sem ela falar nada, ele já o sabia, né? A vida dela. E aí ela faz uma pergunta muito interessante aqui no 20. Ó. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí olha só o que Jesus respondeu. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me. Ou o Senhor falou, né? Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Porém, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então, que linda mensagem, né? Então, aqui o Senhor fala a ela qual que é o verdadeiro adoração, né? Porque a palavra lá em João fala, né? No princípio o verbo, né? Estava com Deus, e veio para os seus, mas aqueles que veio para os seus o rejeitaram, mas todos que o creram, ele o aceitou, né? Então, o Senhor veio, a palavra veio para os judeus, né? Mas ele já tinha um plano para todo mundo, todos aqueles que crê, né? E aqui o Senhor revela essa parte, né? Então, assim, é muito lindo. E nesse momento, essa mulher samaritana, ela entendeu e soube que ele era o Messias, né? E assim depois veio outros samaritanos e todos creram no Senhor, né? Então não é diferente no dia de hoje. A palavra vem para todos, a graça do Senhor chega a todos. Cabe a você abrir o seu coração e crer e aceitar Ele como único suficiente Salvador da sua vida. Porque, meus irmãos, essa vida aqui ela é passageira e o que o ser humano aguarda, o ser humano é a eternidade. Só tem dois caminhos, o lago de fogo ou o reino dos céus naquele grande dia com o Senhor. Então, vale a pena, porque a única chance que nós temos, o Senhor nos deu, né? A chance de salvação, porque todos já estavam condenados, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, meu irmão, não desperdice a tua chance nesse dia de hoje. Abre o teu coração para o Senhor. Procura o verdadeiro amor que está em Cristo, na palavra de Deus. Põe a tua confiança no Senhor. Se valoriza, como o Senhor ensina aqui nessa palavra para essa mulher samaritana. E desde então ela preencheu o coração dela, né, da água da vida, da fonte que jorra a vida eterna, né? A palavra do Senhor, ela sentiu a verdadeira valor da vida. E quantos hoje estão aí tristes, se baseando em pessoas, com aquele vazio, por mais que você trabalha, você conquista as suas coisas, mas no fundo da sua alma, no seu coração há um vazio. Por quê? Esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, com a palavra, com Jesus Cristo no teu coração. Então, quando você aceita e confessa a Ele, Ele entra e faz morada. Então, meus irmãos, um dia eu já estive lá no mundo, então eu sei muito bem. Um dia eu já estive esse vazio, por mais que trabalhava, conquistava alguma coisa, mas alguma coisa momentânea, mas sempre quando deitava tinha aquele vazio e não sabia o porquê. Era a ausência de Deus, porque botava a esperança nas pessoas, porque esperava receber aquilo das pessoas, mas quando eu entendi, quando a graça de Cristo chegou até mim, hoje eu sei o verdadeiro valor e qual é o valor de uma vida, de uma alma. Então, meus irmãos, procura te entregar ao Senhor enquanto ainda há tempo, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto há vida, há esperança. A graça se faz presente, só cabe a você abrir o teu coração e crer, entregar ao Senhor e fazer conforme a palavra ensina. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe vocês, que a graça do Senhor alcance você nessa noite, que você possa ter um encontro com o Senhor e o nome dele seja glorificado. Que a alegria verdadeira, que a água possa jorrar, a água da vida em teu coração, na tua vida, em tudo. Que você entenda o verdadeiro amor, o verdadeiro significado, o que é o Senhor Jesus, o que ele representa, porque ele é a vida eterna, ele é a vida plena, ele é a salvação eterna. Por isso, meus irmãos, nós temos essa chance. Então, receba nesse dia de hoje, que o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado, Senhor. Abençoe a cada vida, a cada pessoa que há de ouvir essa mensagem. Eu já te agradeço, meu Pai, Pai eterno, soberano, Criador do céu e da terra. Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
ao único que é digno de honra, de glória e de louvor, a quem morreu para nos salvar, pela graça sois salvos. Glorificado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, que vocês recebam a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Glória a Deus.